Vamos embora, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da comunicação aqui na administração, passando, pessoal, pelo principal ponto em concursos públicos, que é a parte de barreiras da comunicação, certo? A gente tem a sobrecarga, provavelmente você já deve ter visto em alguns estudos de concurso público. Para você que não viu, ela é a mais importante, por isso eu peço que você segure a onda aqui. Vamos falar sobre todas as demais e depois a gente finaliza lá com a sobrecarga, certo? Primeira delas, barreiras pessoais. Barreiras pessoais estão ligadas principalmente aos sentimentos. Por que estão ligadas aos sentimentos? Barreiras pessoais de respeito à forma como você interpreta aquilo que lhe falam. Cada um de nós compreende e interpreta o que falam para nós de uma maneira específica, de uma maneira individual. Isso é uma barreira pessoal, certo? Importante, pessoal, todo o processo de comunicação sofre a influência de algumas barreiras e essas barreiras precisam ser evitadas. Lembre-se, como evitar uma barreira pessoal? Transmitindo a comunicação, transmitindo a informação da forma mais formalizada possível. Senhor fulano de tal, favor comparecer na data XYZ, no horário XYZ, em tal local. Você percebe que eu minimizei a influência de barreiras pessoais. Porque se eu falar assim, daí parceiro, chegue lá a hora que você quiser, eu coloquei vários elementos que você vai ter que interpretar. Primeiro, não gosto que ninguém me chame de parceiro. Segundo, a hora que eu quiser pode ser às 8 da manhã, como pode ser às 5 da tarde. Então existe um grande lastro temporal. Então, formas de minimizar a influência das barreiras. Certo? Então esses são os conceitos que a gente acaba estudando. Mas o principal ponto para estudo de concursos públicos é o estudo de que barreiras são essas e como elas se apresentam, certo? Então, barreiras pessoais ligadas aos sentimentos. Cada indivíduo tem determinadas sensações, determinados sentimentos sobre determinada mensagem que é passada por ela, certo? Por exemplo, você está passando na rua e determinados outdoors, alguns tipos de outdoors, chamam a sua atenção. Alguns tipos de outdoors chamam a atenção da sua namorada, certo? Ou do seu namorado. Então isso é um conceito clássico de barreiras pessoais, certo? Outro conceito de barreiras, as barreiras físicas. As barreiras físicas são todos os elementos que fisicamente bloqueiam as passagens das nossas ondas de comunicação. Por exemplo, se eu fechar a porta e eu sair daqui e tapar, por exemplo, o meu microfone, você já não está me vendo e já está difícil de você me ouvir porque a minha mão está em cima do microfone. Aí eu tiro a mão do microfone, elimino uma barreira física e vou aparecendo vagarosamente novamente. Então você percebe que teve uma barreira física. Com a mão no microfone já está difícil de você me compreender. Tiro a mão do microfone, você volta a me compreender, certo? Se você deixar o vídeo rolando aí, sair de onde você está, fechar a porta dessa sala ou do quarto onde você está, você não vai conseguir me ouvir tão bem quanto você me ouvia. Isso é um exemplo da barreira física, certo? Aqui, pessoal, acústica nos lugares onde a gente trabalha com barreiras físicas. Certo? Você, por exemplo, está num show, num local que não é tão apropriado para shows, esse local sofre de barreiras físicas, certo? Barreiras semânticas relacionadas a elementos da cultura, e aí eu passei por um momento desses. Uma época eu morei fora do país e estava comendo num restaurante tailandês. E para a cultura tailandesa, quanto mais barulho você faz ao comer, mais você está gostando do alimento. E eu, bem educado pela dona Márcia, não fiz nenhum barulho, porque no Brasil não é bonito fazer barulho. E aí, na hora que o garçom veio tirar o prato, perguntou se eu tinha gostado da comida, em virtude de não ter feito nenhum barulho. E aí ele me explicou, eu expliquei para ele toda a situação, que eu não era de lá e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo exatamente desse exemplo da cultura. Então a barreira semântica é quando existe alguma dificuldade de compreensão nesse significado por causa da
Cultura. Determinados gestos no Brasil são feios, fora do país não são tão feios. Determinados gestos no Brasil são legais, fora do Brasil são feios. Então esses elementos da cultura sofrem uma barreira semântica, certo? Omissão, pessoal. Omissão é quando por algum motivo você não recebe o conteúdo total da informação, certo? Omissão é quando por algum motivo você não recebe o conteúdo total da informação. Distorção e filtragem é quando o emissor ele filtra, ele distorce a informação, certo? Então aqui a omissão não necessariamente tem a presença do emissor, é um problema do receptor, certo? Do receptor. Aqui a distorção é um problema do emissor, certo, pessoal? Essas são as barreiras mais comuns. Outras barreiras que podem aparecer no concurso: se o sujeito é surdo, se o sujeito é mudo, isso é um exemplo de barreira fisiológica. Se o sujeito é gago, um problema de barreira fisiológica. Se um sujeito fala português e outro sujeito só entende inglês, que problemas nós temos aqui? Qual a barreira que a gente vai sofrer? Semântica, certo, pessoal? Semântica, porque eu vou passar a informação no idioma que o sujeito não vai me compreender, certo? Então essa é a barreira semântica. E trazendo para cá, a barreira mais comum de aparecer em prova, a barreira de sobrecarga. O importante de a gente compreender dessa barreira é que ela é sempre uma combinação entre o volume de informação e o canal por onde essa informação passa. Você deve estar acostumado aí no seu Facebook. O que é o Facebook, pessoal? O Facebook é uma ferramenta para você rapidamente ver o que está acontecendo, ler alguma informação ou outra, pegar uma mensagem, ver o que o amigo está fazendo, ver uma foto, algum comentário. Não é nada para que você passe horas e horas lendo textos gigantes. Só que aí o que um amigo seu resolve em determinado momento? Resolve contar como foi a tarde dele inteira. E aí ele ocupa linhas e linhas e linhas e linhas do Facebook, e aí você vai clicar lá no ler mais, chega a carregar uma outra página com texto gigantesco. Aí o que acontece? Você percebe que o canal que ele utilizou, Facebook, não comporta facilmente aquele volume todo de informação. Então ele tem um problema de sobrecarga. Vamos supor que eu escrevesse toda essa aula de hoje, toda essa aula que a gente está tendo agora. Estaria ou não estaria sofrendo um problema de sobrecarga? Porque o canal que eu estou utilizando, escrito, não comporta todo o volume de informação que eu estou passando agora, ou dificilmente comportará esse volume de informação sem perder o significado no meio do caminho. Então por isso que eu escolho o canal, o vídeo, o YouTube, para que você possa compreender esse volume de informação. Excesso de e-mails, excesso de mensagens, um exemplo extremamente atual: o cara vai lá e manda um áudio de 5 minutos e meio, praticamente a narração de uma temporada toda de Netflix. Não, cara, áudio de 5 minutos e meio é um clássico problema de sobrecarga. Você vai passar 5 minutos ouvindo o cara no telefone. Ele poderia ter te ligado, certo? Então essa é a grande jogada aqui da sobrecarga. Cuidado, pessoal, o problema não é de volume, o problema não é de canal. O problema é a combinação errada de volume com canal. Eu poderia falar tudo o que aconteceu na minha tarde, eu vou lá e crio um vídeo, certo? Então o problema não é o volume, o problema é o canal que eu escolhi para contar como foi meu dia, certo? Eu poderia passar os 5 minutos de áudio, ao invés de passar em áudio, eu poderia ligar para você e passar esse volume de informação por áudio. Trocando o canal, eu consigo garantir a compreensão desse volume, certo? Bastante cuidado. O problema não é de volume, o problema não é de canal, é a errônea combinação entre o volume de informação e o canal escolhido. Excesso de e-mail, excesso de mensagem e elementos afins, certo? Atenção principal para pessoais, físicas e omissão, certo? São as mais comuns. A semântica, pessoal, aparece naquela falhazinha que a gente discutiu na última aula de codificação e decodificação, certo? Exemplo aqui, principalmente relacionados a elementos não verbais, certo? Principalmente relacionados a elementos
não verbais. Certo, pessoal? Continue com a gente e até a próxima. Valeu!